Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Rafael Barbosa, editor sênior do Poder 360. Vamos entrevistar hoje João Amoedo, empresário, ex-presidente do Novo e um dos fundadores do partido. Amoedo tem 62 anos, é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Administração de Empresas pela PUC-Rio. Disputou a presidência pelo Novo em 2018. Ficou em quinto lugar. Anunciou sua desfiliação do partido em novembro de 2022. João Amoedo, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Rafael, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo aqui no Poder 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada em 15 de abril de 2025. Amoedo, vou começar essa entrevista perguntando sobre sua relação com o Novo. O partido que o senhor ajudou a fundar suspendeu sua filiação em 2022, depois de o senhor ter anunciado apoio ao então candidato Lula para as eleições daquele ano. O senhor se arrepende dessa decisão? Não, não me arrependo de forma nenhuma. Eu nunca tinha votado no PT, mas fiz essa escolha com receio muito grande de que a gente viesse a ter um golpe de Estado com Bolsonaro. Não em 2022, mas em 2026. O meu raciocínio é de que o Bolsonaro estava atuando de uma forma muito antidemocrática e tudo levava a crer que, até com sinalizações que ele estava fazendo, como indicações de novos membros do Supremo, aumento da quantidade de pessoas, as sinalizações ruins contra as instituições do Estado Democrático de Direito, nós tínhamos um risco grande de estarmos, a partir de 2026, numa ditadura. E sendo assim, mesmo discordando das ideias do PT, criticando a política econômica do Partido dos Trabalhadores, e mesmo da atuação do Lula, eu entendi que naquele momento era um voto necessário para que a gente tirasse justamente o Bolsonaro do poder e, consequentemente, eliminasse esse risco de um golpe de Estado, né? A postura do Novo realmente foi, no meu entender, foi incoerente naquele momento. Eles disseram que os filiados do Novo eram livres para adotarem a posição que desejassem. O partido sempre foi um partido que pregou a liberdade do cidadão com responsabilidade, e aquela postura me estranhou muito. Quer dizer, mas eu resolvi sair porque eu entendi que o Novo, a partir daquele momento, e até talvez um pouco antes, tinha abraçado, por cálculos eleitorais, oportunistas, tinha abraçado de fato o bolsonarismo de forma disfarçada, e ao longo do tempo isso deixou de ser disfarçado, como a gente tem acompanhado aí hoje na atuação do próprio partido, né? Então, assim, eu me arrependo porque eu acho que o Novo era uma esperança para a população brasileira, uma esperança de mudança, da construção de uma instituição diferente, com práticas políticas diferentes, e isso, na verdade, deixou de existir, né? Infelizmente. O senhor falou agora que não considera mais que o Novo seja uma esperança para a política brasileira. Como o senhor avalia a atuação do partido hoje em dia? O partido, na verdade, ele hoje, a preocupação grande não é da construção de pautas, não é de propostas, é única e exclusivamente ataques ao governo e basicamente, seguir as demandas do Bolsonaro. Então, se você for notar, os parlamentares do Novo que fazem é atacar o Supremo Tribunal, atacar as instituições, pedir anistia. Surpreendentemente, o Novo votou contra a reforma tributária, que era uma pauta que era exatamente uma das minhas pautas de campanha, exatamente essa reforma tributária que está sendo feita, e o Novo se posicionou contra isso. Quer dizer, o Novo agora faz um cálculo muito eleitoreiro de buscar um pouco desse legado de Bolsonaro para se permanecer como partido existente. Não conseguiu abater a cláusula de barreira, teve uma queda no número de representantes eleitos em 2022, passou a utilizar dinheiro público, remunerar seus dirigentes, quer dizer, uma série de coisas que a gente era contra. E, de novo, o principal, no meu entender, é que não traz mais nenhuma proposta para melhorar a vida dos brasileiros, né? Deixou de ser um partido que tem alguma relevância, né? Acho que realmente, infelizmente, se perdeu. E há algum nome do partido hoje que o senhor admira? Não, não, hoje não tem nenhum nome que eu admiro no partido. Acho que todos entraram exatamente dentro dessa mesma linha, e se a gente for olhar as principais lideranças do Novo, e aí notadamente o governador Zema, tem sido aí um defensor, tem sido um dos governadores que tem sido submissos às demandas e às exigências de Bolsonaro. Obviamente pensando provavelmente num cálculo eleitoral, que ele poderia vir a concorrer à presidência e levar um pouco desse eleitorado
o voto desse eleitorado do Bolsonaro, que, no meu entender, é uma coisa que deixa de lado a coerência, não é o correto, atacando as instituições democráticas, e, além disso, acho que é um cálculo ruim, porque junto com esses 20% ou 25% que eles imaginam levar de votantes dos bolsonaristas, leva-se também a rejeição, que é muito alta em relação ao ex-presidente, né? Então, eu acho que hoje não tem ninguém no Novo que eu admire. O senhor criticou há pouco tempo os 7 governadores que foram ao ato de Jair Bolsonaro em 6 de abril, na Paulista. Entre esses governadores estava Romeu Zema, do Novo. Para o senhor, qual foi o principal problema nessa sinalização dos chefes estaduais ao ex-presidente? Assim, eu acho que assim é importante a gente entender essa pauta da anistia, né? Não vamos esquecer que Bolsonaro já fez apologia de torturador da ditadura militar, zombou de inúmeros brasileiros, milhares de brasileiros que estavam morrendo durante a pandemia, sempre usou aquele slogan de que bandido bom é bandido morto. Então, assim, eu realmente não acredito que Bolsonaro, de uma hora para outra, tenha se convertido numa pessoa que tem pena dos demais. O que se quer, na verdade, e aí tem se usado essa narrativa de algumas condenações daqueles que estavam no 8 de janeiro, é se buscar uma anistia para perdoar os crimes daqueles que estavam fazendo o planejamento, estruturando, não só o golpe de Estado, mas se falava em assassinatos, quer dizer, isso que a gente tem tido acesso aí com o andar das investigações, pelo qual, inclusive, ele foi indiciado. E essa demanda, então, que foi levada à Paulista no final de semana, fazia parte dessa estratégia de anistiar todos. E os governadores, quer dizer, não deveriam estar endossando isso, né? Se você se propõe, como pelo menos 4 deles, e o Zema entre eles, a dirigir a nação, você deveria ter um estrito cumprimento às leis do seu país, né? E não ir contra elas por conta de um cálculo eleitoreiro. Então, no meu entender, foi isso que aconteceu. O Tarcísio, o Zema, o Ratinho, o Caiado, principalmente, que têm sido os que têm se destacado nessa corrida eleitoral, se apresentaram e têm sido reféns de Bolsonaro, né? Para justamente não perder esse eleitorado bolsonarista, ao invés de trazer propostas, ao invés de trazer ideias, um plano para o Brasil, o que fica é essa subserviência ao ex-presidente e que tem feito muito mal ao país. O senhor, nos últimos anos, fez várias sinalizações a candidatos de centro e até mesmo de esquerda, como no caso do presidente Lula. O senhor se define como de direita, de centro ou de esquerda? Eu gosto de me definir como uma pessoa que busca ter coerência em todos os posicionamentos. Eu sou uma pessoa que defende a democracia, principalmente, defendo a liberdade dos indivíduos, defendo uma política mais liberal, onde, de fato, o centro do poder esteja no cidadão e não no Estado. Não acredito que num Estado inchado como o nosso vai resolver os nossos problemas. Agora, infelizmente, no Brasil, especialmente na última eleição de 2022, a pauta econômica ficou em segundo plano, porque nós tínhamos que fazer uma defesa da democracia, né? Então, eu votei no Lula com esse objetivo, sabendo que não teria nenhum sucesso no que ele viesse a fazer do ponto de vista econômico, porque a ideologia, no meu entender, é errada, é equivocada, os princípios também são retrógrados, mas eu entendi que aquele era o primeiro teste que a gente precisaria passar. Então, eu continuo me caracterizando e me definindo como um liberal, mas que, infelizmente, nesse momento do Brasil e nos últimos tempos, vamos dizer, a defesa das instituições, do Estado Democrático de Direito tem sido a prioridade. Eu até outro dia brinquei dizendo que é o seguinte, eu acho que é verdade, quer dizer, é mais fácil a gente consertar a economia do que tirar o país de uma ditadura. Então, foi por isso que alguns dos meus posicionamentos vão nessa linha de buscar proteger as instituições, mas isso em nada alterou o meu conceito do ponto de vista econômico, ideológico, de uma política liberal de privatizações estatais, redução de corte do Estado, do custo do Estado, privatização de empresas. Essa pauta, para mim, continua sendo a que é relevante e a que eu acredito. Amoedo, agora voltando nossa discussão a um tema mais quente que o senhor citou há pouco tempo.
Muitos extremistas que participaram dos atos do 8 de janeiro estão presos e há no Congresso uma discussão sobre anistia para esse grupo. O senhor é a favor ou contra esse projeto? Não, eu sou contra e até me admiro, quer dizer, o Brasil é um país com tantos problemas, quer dizer, a população aponta a questão da inflação, questão da segurança, questão da saúde, da miséria. Além disso, a gente está num momento, vamos dizer, mundial muito delicado, com todas as tarifas e todas as mudanças do ponto de vista econômico que o Trump tem feito, que podem representar ao mesmo tempo problemas ou talvez até oportunidades para o Brasil. E a pauta que nós estamos discutindo no Congresso, a pauta majoritária para os deputados, é a anistia, que tem, no fundo, até pelo projeto que foi feito, que na verdade, anistiar não só os que estavam no 8 de janeiro, mas os que participaram de alguma forma, que tem alguma ligação com esses atos do 8 de janeiro, é participar todas aquelas autoridades que estavam tentando fazer um golpe de Estado, né? Então, acho que, do ponto de vista prioritário, não é isso. Os brasileiros já mostraram também, na sua grande maioria, em pesquisas que são contra a anistia, mas o Congresso segue fazendo aquilo que lhes interessa, majoritariamente, né? Não são todos os deputados, mas boa parte deles. E se a gente parar para pensar, depois da reforma tributária, que é uma reforma importante que o Congresso aprovou, o foco, o direcionamento dos esforços do Congresso foram basicamente para defender as emendas parlamentares, para a eleição do presidente da Câmara e depois do Senado, e agora na anistia, quer dizer, é uma total falta de coerência e eu diria que foi total desalinhamento com os interesses do cidadão que, em tese, eles deveriam estar representando, né? E o senhor é a favor da revisão de algumas penas desses condenados? Olha, eu acho que algumas penas podem sim ser revistas. Eu não entrei no detalhamento de todas, acho que algumas podem ser revistas, faz sentido, mas a revisão da pena de um ou outro é um conceito totalmente diferente da gente falar em anistia para todos, né? E assim, eu acho que essa revisão também tem que se tomar muito cuidado, porque até por essa minha característica e acreditar na liberdade do cidadão, acho que o cidadão tem que ter liberdade e atrelado a ela necessariamente a responsabilidade. Então, também não gosto da ideia da gente dizer que as pessoas foram lá, não sabiam o que estavam fazendo. Essa linha de defesa não me agrada, porque foi com essa linha de defesa que a gente foi criando um Estado tão paternalista, dentro do conceito de que o brasileiro não faz não sabe o que faz, não sabe tomar suas decisões, e a gente precisa de um Estado que faça isso para ele, para cuidar do seu fundo de garantia, para cuidar da sua aposentadoria. Então, eu acho que quem foi lá sabia o que estava fazendo, tem responsabilidade. Podemos discutir uma pena ou outra, mas, de fato, sim, no meu entendimento, são culpados da depredação que aconteceu ao patrimônio público, do ataque a policiais, de tudo aquilo que a gente presenciou. E o senhor é a favor que o ex-presidente Jair Bolsonaro concorra novamente à presidência? Não, acho que o presidente Bolsonaro está inelegível em função de todos os ataques que ele fez à democracia, às urnas eletrônicas, e não faz sentido para mim que ele venha a concorrer. Acho que a gente tem que cumprir a legislação que aconteceu, porque senão, assim, na medida, a gente tem um grande problema no Brasil, que é o combate à insegurança, né? E essa insegurança vem muito dos exemplos que a gente dá. Se, afinal de contas, as leis não são para todos, não são principalmente para aqueles que têm mais poder, para aqueles que deveriam estar dando exemplo, os criminosos ficam se achando no direito justamente de cometer crimes e não serem punidos. Então, acho que o Bolsonaro não faz sentido ele concorrer, ele está inelegível e assim deve permanecer. Acho que agora o que a gente tem que acompanhar é o processo onde ele foi indiciado como réu por tentativa de golpe e ver o que isso vai resultar, né? E se, numa situação hipotética, caso o projeto de anistia passe no Congresso, o segundo turno de 2026 repetir a disputa com Lula e Bolsonaro, em quem o senhor votaria? Olha, é difícil, assim, eu espero que isso não passe. Eu acho que a gente está com opções muito ruins, quer dizer, o Lula tem feito um governo ruim e, para mim, não é surpresa, justamente pelos conceitos ideológicos, pela ideia de economia errada, pela a falta de preocupação com a responsabilidade fiscal. Então, não tem surpresa nenhuma. Muita gente até brinca, você votou no Lula e olha o governo que ele está fazendo, mas não me surpreende. E fará, eu entendo, um governo ainda pior
porque terá mais idade, mais deficiências e a partir de 2026 se for eleito. Por outro lado, o Bolsonaro me preocupa muito, porque ele já demonstrou mais de uma vez que não tem apreço pela justiça, e que quer se perpetuar no poder, colocando ele ou membros da sua família. Então, é uma decisão que eu realmente espero não ter que tomar. Eu espero que a gente, como país, como sociedade, como nação, seja capaz de trazer outras alternativas que saiam dessa polarização, que não representem nem o legado do Lula, nem o legado do Bolsonaro, né? Que traga alguma coisa nova para que a gente não fique eternamente procurando o menos pior para votar, que é o que tem acontecido aí nos últimos anos. Então hoje o senhor votaria nulo. Hoje nesse cenário, eu não acredito que seja esse cenário. Então, sendo sincero com você, não parei para pensar, porque eu acho que esse é um cenário muito difícil. Eu espero que nenhum dos dois esteja nas urnas em 2026, no próximo ano. Tem algum nome que se coloca como candidato à presidência que tem sua simpatia? Rafael, ainda não. Assim, eu acho que esse é o grande problema do Brasil, né? A gente tem uma enorme falta de lideranças, né? Quando a gente vai para o lado da esquerda, desculpa, para o lado da direita, a gente está falando aí desses governadores, de influenciadores digitais, como o caso do Pablo Marçal, que para mim não tem a menor condição, ou de pessoas relacionadas ao Bolsonaro, que também, quer dizer, o sobrenome no Bolsonaro não deveria credenciar ninguém a dirigir o país, na minha avaliação, pelo contrário, né? Então, nesse lado da direita, eu não consigo ver ninguém e não acredito que as pessoas que hoje, como os governadores que a gente citou aí, que são tão fiéis ao Bolsonaro, seja aquilo que a gente precisa para mudar os rumos do país, né? E do lado da esquerda, também é difícil ver, porque o Lula centraliza essa decisão, nenhuma liderança aparece aí, então está muito difícil. Eu, infelizmente, acho que a cada dia a gente tem um problema, e aí eu acho que deveria até ser um chamado para a sociedade. Isso foi até um dos motivos pelo qual a gente montou o Novo. A gente gostaria de trazer pessoas da iniciativa privada, que não necessariamente tinham sido políticos, mas se tornariam políticos, para justamente renovar a política brasileira, trazer outras práticas, né? Trazer competência na gestão, trazer seriedade, trazer coerência e não vivessem reféns do poder e desejassem lá se perpetuar eternamente. Mas a gente não conseguiu, e eu acho que esse é um problema que a gente tem, não só no Brasil, né? A gente viu agora também na eleição americana que nós continuamos a ter um problema de falta de lideranças aí dispostas a vir para o mundo público. E o resultado, no meu entender, é o que a gente está vendo, infelizmente, resultados, quer dizer, desempenhos muito ruins das nações e pouco crescimento e uma aversão cada vez maior à política. Então, é um ciclo negativo que se retroalimenta, infelizmente. No Congresso, é comum ouvir reclamações de deputados e senadores de que ministros do STF estejam extrapolando suas competências. O senhor concorda com essas críticas? Olha, eu acho que os ministros, assim, todos os poderes têm os seus problemas. Acho que o STF tem errado em algumas ocasiões. Eu acho que os ministros, no meu entender, deveriam ter uma postura mais reservada. Acho que um pouco de humildade, ou mais humildade, faria bem a vários deles, né? Se deterem exatamente naquilo que eles estão discutindo e não se tornarem figuras públicas tão relevantes. Mas eu considero que, no geral, o trabalho do Supremo foi mais positivo do que negativo. Acho que a gente teve, de fato, um problema grande no processo eleitoral de 2022 e o Supremo acho que atuou bem, né? Agora, o interessante é que vários desses congressistas, eu cito até casos mesmo do Partido Novo, que reclamam da interferência do Supremo, inúmeras vezes, quando tem alguma perda ou alguma pauta no qual são vencidos no Legislativo, recorrem ao Supremo, né, para justamente buscar a solução via Supremo. Então, tem uma certa incoerência aí nesse processo, mas eu acho que o Supremo, sim, tem espaço para sair um pouco de cena, ter uma postura mais recatada e se direcionar, se fixar nos seus pontos mais importantes e sair um pouco
da cena política, né? Acho que isso é uma característica que vários dos membros do Supremo atualmente, infelizmente, têm, de participar tão ativamente da discussão, que eu acho que não é o caso para juízes do Supremo. Agora, voltando um pouco para o governo atual e um tema que o senhor já comentou, como o senhor avalia o trabalho do presidente Lula? Olha, eu acho que o trabalho tem sido ruim do Lula. E a gente está vendo isso, acho que a maior prova disso são os resultados das pesquisas de aceitação, onde até no próprio Nordeste, onde ele sempre teve uma grande aprovação, até no próprio Nordeste ele tem perdido. Tem sido um governo com muito pouca iniciativa. O presidente Lula não fez muito pouca coisa, quer dizer, está ainda falando sobre temas atrasados, sempre temas antigos, ele não se renovou. A ideia de que o problema todo é de comunicação não é, o problema é de conteúdo. A pauta da responsabilidade fiscal, que seria fundamental para a gente estar combatendo a inflação, foi deixada de lado, né? Nunca teve prioridade por parte do governo. Como resultado disso, a gente tem um cenário de alta taxa de juros, inflação crescente, que acaba tirando o poder de compra da população. Então, tem sido um governo, eu diria, para mim, a definição é medíocre, né? Onde ele pouca coisa vai entregar. Não fizemos nenhuma reforma relevante, a não ser a reforma tributária, mas que já vinha sendo gestada desde a gestão anterior. Seus auxiliares, a gente viu recentemente um dos ministros da comunicação demorou quase 2 anos para ser demitido, já envolvido com denúncias sérias de corrupção, e mesmo assim ele não teve coragem de demitir, as decisões ele demora para tomá-las. Então, acho que é um governo muito inseguro, e uma das coisas que me preocupa também, só para finalizar, que também tem sido uma atuação, no meu entender, desastrosa, tem sido na política externa. Quer dizer, o governo Lula não tem coragem de condenar os ataques russos da Rússia à Ucrânia, não se posiciona firmemente. Então, acho que, como eu disse anteriormente, acho que medíocre, para mim, é a palavra que define o governo Lula. E se o senhor pudesse dar uma dica para o presidente hoje, qual seria? Eu aproveitaria toda essa mudança que está havendo com a política de tarifas do Trump nos Estados Unidos. O Brasil sempre foi um país muito fechado, tem um comércio baixo comparado com outros países. Isso faz com que a gente tenha um atraso, da inovação, que a gente tenha um custo elevado dos nossos produtos, que os produtos brasileiros sejam de pior qualidade. Eu, se fosse ele, aproveitaria esse momento, no qual ele até já criticou o Trump, por essas medidas protecionistas, para fazer justamente o inverso, reduzir as barreiras alfandegárias, buscar inserir o Brasil nas cadeias globais, fazer parceria com países que são complementares ao Brasil e poderiam trazer inovação, geração de investimento, de emprego. Então, assim, eu, se fosse ele, estaria aproveitando essa oportunidade para transformar o que pode ser uma ameaça, o que pode ser um problema para o Brasil, numa vantagem, para que a gente pudesse ter uma economia crescendo de forma sustentável e consequentemente, não tem nada melhor do que isso para combater a pobreza, né? Então, essa seria a coisa que eu faria. Se pudesse dar uma outra dica também, seria de que ele já anunciasse de antemão que esse será o seu último mandato. Ele deveria dizer que ele já cumpriu a etapa, tendo sido 3 vezes presidente do Brasil, e que está na hora agora de passar o bastão para aqueles que estão mais preparados, mais prontos e mais aptos a tocar a nação, né? Seriam essas duas coisas, mas eu sinceramente acho que nenhum dos 2 conselhos ele ouviria. E como o senhor avalia o trabalho do ministro Fernando Haddad? Eu acho que o Haddad tem feito, dentro do possível, um bom trabalho. O ministro Haddad tem sido sabotado muitas vezes pelo próprio presidente Lula, pelo seu partido, pelo PT, né, com críticas internas, e o Haddad tem feito, dentro do possível, acho que algo positivo, que é dar tranquilidade, transparência a algumas medidas. Agora, é claro, evoluiu muito pouco. Acho que aí é culpa do cenário, um Congresso muito difícil, né, como eu comentei, quer dizer, deputados votando contra o governo único, exclusivamente para serem oposição, sem
sem entrar no mérito, muitas vezes, de que a pauta seria importante e relevante para o Brasil. Então, ele tem que se equilibrar nessa dinâmica entre um Congresso que pensa só nos recursos públicos para se manter no poder, um presidente fraco que tem ideias antiquadas, que acha que o populismo é o que resolve, e com apoio reduzido do resto da população. Então, acho que, no geral, ele tem feito um trabalho, eu diria que regular para bom, mas, assim, no final, dentro de todo esse cenário, com todas essas características, ele vai entregar pouca coisa, né? Infelizmente. Amoedo, o senhor se candidatou à presidência em 2018. Teve 2,5% dos votos no primeiro turno, com apoio de 2,7 milhões de eleitores. Queria fazer agora algumas perguntas e que o senhor respondesse de forma sucinta, em até 1 minuto cada uma. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Na lei que permite o aborto? Não, eu acho que isso tem que ser defendido pelo Congresso. Acho que isso não cabe a mim. Acho que tem que ser defendido pelo Congresso e eu, como presidente, aceitaria o que o Congresso resolvesse, porque eu acho que o Congresso, legitimamente eleito, deveria representar a população. E sobre o uso de drogas para uso recreativo? Eu acho que é um assunto que não deveria ser pauta do Brasil no momento. Acho que a gente tem tantos problemas. Assim, eu defendo a liberdade das pessoas, então acho que isso é fundamental, mas no momento eu não mexeria na questão das drogas, porque eu acho que a gente vai trazer uma variável nova e temos outras muito mais importantes para serem resolvidas. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? As cotas estão em vigor, eu manteria, mas faria uma avaliação ao final delas da sua eficácia. Eu tendo a achar que a eficácia é baixa e que, inclusive, muitas das cotas não fazem sentido, e eu preferia a gente ter uma sociedade que não dependesse de cotas. E o senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? Eu sou a favor. Acho que não cabe ao governo extrair petróleo, administrar banco, distribuir correspondência. Acho que teríamos um país muito mais próspero, com um ambiente muito menos propício à corrupção, com a Petrobras sendo uma empresa privada. A mesma coisa para Banco do Brasil e Caixa Econômica? Idem. Acho que os dois deveriam ser privatizados e, obviamente, o governo, alguns programas sociais que são conduzidos por essas instituições podem sim ser conduzidas pela iniciativa privada, atuando como um governo, mas para isso o governo não precisa ter banco, que na verdade muitas das vezes essas empresas são utilizadas como cabide de empregos, para alocação de apadrinhados e perpetuação dos políticos que estão no poder lá. E sobre as atuais regras das leis trabalhistas, a CLT, o senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor. Eu acho que quanto mais flexível for a nossa legislação trabalhista, mais protegido estará o trabalhador, e não o contrário. Acho que num ambiente competitivo de livre mercado, o fato de não ter amarras fará com que o empregador tenha mais flexibilidade para contratar, para investir, e isso vai se reverter diretamente para o trabalhador. E o senhor é a favor ou contra da PEC pelo fim da escala 6x1? Eu acho que não cabe no Brasil ainda a escala 6x1, a gente tem que buscar produtividade. Eu não tenho nada contra as pessoas trabalharem menos, mas no cenário que nós temos hoje, trabalhar menos significa ter menos recursos. Só para lembrar, o Brasil tem hoje 1/4 da produtividade do americano, né? Isso é que faz com que a gente seja uma nação pobre. Então, acho que o que a gente precisa não é passar uma lei que vai fazer com que a quantidade de dias descansados seja muito maior, que vai resolver o problema do brasileiro. Acho que isso é só um formato, é só uma embalagem. Então, nesse momento, eu sou contra. Agora, Amoedo, caminhando para o fim da nossa entrevista, o senhor ainda tem pretensão de se candidatar a algum cargo no futuro? Rafael, eu nunca tive muita pretensão de cargo. Quando eu montei o Novo, eu nem me imaginava saindo candidato. Eu me imaginava à frente do partido para criar uma instituição e trazer novas pessoas para a política, né? E assim ajudar o Brasil. E, assim, esse é o meu desejo. Fui ser candidato por necessidade do partido. No cenário atual, acho muito difícil, porque a gente tem uma polarização muito grande, mas assim, o desejo de ajudar na área pública continua. Como eu vou fazer isso, em que momento, de que forma,
eu fico sempre procurando otimizar o meu desejo de fazer essa contribuição, mas no cenário agora, no curto prazo, eu não consigo ver isso me candidatando a nada por enquanto. Agora uma pergunta sobre o cenário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma série de tarifas a países, especialmente à China. Recentemente, ele voltou atrás e diminuiu algumas taxas, mas houve uma turbulência no mercado financeiro. O que o senhor acha das medidas econômicas do Donald Trump? Olha, eu acho que as medidas todas foram muito ruins, né? Os Estados Unidos, acho que a grande vantagem que ele tinha e cresceu muito por causa disso era uma nação com muita credibilidade, com segurança jurídica, com previsibilidade, uma nação que sempre privilegiou a inovação, então você tem entre as universidades e as empresas privadas uma sinergia muito grande, sempre teve muita transparência, né? E você tinha um país onde você privilegiava a liberdade de expressão. De uma hora para outra, eu acho que o Trump foi destruindo tudo isso. Quer dizer, ele foi destruindo a credibilidade do governo americano, ele tornou o ambiente imprevisível, né? A tarifa que entra num dia, que sai no outro. É, ele tem feito um ataque grande às universidades, tem deportado alunos que colocam a sua opinião sobre algum tema. Então, assim, eu acho que tudo isso está prejudicando e a gente está vendo aí os números, né? A moeda americana está se desvalorizando em relação a outras moedas, as taxas de juros americanas estão subindo no longo prazo, quer dizer, os ativos americanos, sejam eles imóveis, ações, títulos do governo, estão perdendo valor, e os Estados Unidos, que antes era um porto seguro quando havia alguma crise, na verdade, ele hoje está gerando a crise. E o mais impressionante é que essa crise não está sendo gerada por nenhum fator externo, por uma pandemia, por uma crise em algum lugar do mundo, nada disso. É uma crise única e exclusivamente que pode ser atribuída à gestão do Trump, né? Então, eu acho que é uma situação muito ruim, e é difícil a gente prever, né, se ele vai ser confrontado e vai voltar atrás, mas a postura, no meu entender, em todas as frentes é muito ruim, né? Desde a política externa até a questão comercial de tarifas e imigração, e a nação, o país está sentindo isso. Agora, voltando rapidinho à penúltima pergunta, algum partido já convidou o senhor para se filiar novamente e o senhor vê com bons olhos alguma sigla hoje em dia? Eu não tenho conversado por enquanto com nenhum partido, assim, de fato interessante até eu agora em março deixei de ser pessoa politicamente exposta, que completei 5 anos que eu deixei a gestão do Novo. Eu continuo atuando hoje muito mais nas redes sociais, mas não tenho tido conversas mais profundas com nenhum partido, não. Amoedo, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.